Agora você está ao vivo. Pai do Senhor, a todos que nos assistem nesse momento. Entramos com 10 minutinhos aqui atrasado, mas graças a Deus que deu para fazer essa conexão. Amados, vamos trabalhar hoje um tema muito delicado sobre a vida, o casamento e a família. Duas questões muito sérias que a gente precisa, três questões muito sérias que a gente precisa falar para o povo de Deus. Cremos na vida, cremos no casamento e cremos na família. Essas três coisas faz muita diferença na vida, seja ele cristão ou não. A princípio, você que está chegando agora, vá dando o seu alô aí, viu? Dando seu alô, fala conosco aqui. Se você está ouvindo bem, dá um ok aí para nós, tá bom? Ouvindo e vendo bem. A princípio, já convido vocês para seguir aí no Instagram, lá no Facebook, acessar nosso canal no YouTube, pois acredito que você vai estar vendo mais mensagens aonde vai tocar profundamente o seu coração. Nesse tempo de pandemia e nesse final de noite que começa às 9 em diante, nada melhor do que fazer uma reflexão psicoteológica acerca de temas relevantes para a nossa vida. Então, creio que você será profundamente abençoado com essas temáticas que nós vamos colocar aqui para vocês. Então, sem perda de tempo, já quero começar aqui com esse tema. Cremos na vida, no casamento e na família. Portanto, se posicione com a sua Bíblia Sagrada que nós vamos começar já a nossa temática. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 139, versículo 13 ao 16. Vamos trabalhar sobre, a princípio, o princípio eterno que governa a vida como um dom de Deus. Por favor, princípio eterno que governa a vida como um dom de Deus. Salmo de número 139, versículo 13 em diante. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste. De modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosíssimas. Digo isto com convicção, meus ossos não estavam escondidos em ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias são determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amados, aqui está uma parte da Bíblia Sagrada onde vai falar sobre o dom da vida. A vida é um dom precioso de Deus e não uma evolução que pretende os evolucionistas. Acredito piamente que todos nós precisamos entender que a vida ela é outorgada, dada por Deus. É claro que nas universidades, faculdades, muitas pessoas passam a estudar acerca dessa temática, levando a questão de que isso é um processo de evolução. Eu acredito que a evolução não tem nada a ver com a vida criada por Deus. Segundo o grande naturalista inglês, o chamado Charles Darwin, em 1859, quando escreveu o livro A Origem das Espécies, ele coloca no seu livro, lançado em Londres, mais de 800 verbos do futuro do subjuntivo, falando sobre suponhamos, suponhamos, suponhamos. Nada se tem como verdade, porque a única verdade infalível, aonde atesta a origem da vida é Deus. Deus é vida e somente Ele pode gerar vida. Nada fora de Deus existirá, porque Ele é a fonte da vida. E o salmista reconhece isto.
quando diz aqui, ó, o salmista, eu te louvo. Primeira coisa que o ser humano tem que ter em mente, louvar a Deus. Louve a Deus pela vida. Louve a Deus por esse dom. Louve a Deus que a vida é uma criação de Deus. Segundo, de modo especial, admirável e assombroso ou maravilhoso tu me criaste. Esse ponto aqui, amados, é reconhecer que Deus, de uma maneira especial, admirável, maravilhoso, poderoso, formou o ser humano no ventre da sua mãe. Ou seja, a criação do ser é de uma maneira extraordinariamente maravilhosa. De maneira que a Bíblia vai dizer que entreteceste, ou seja, teceste, fiaste a minha vida, meu osso, minha pele, toda a estrutura epitelial do meu corpo, de maneira grandiosa o fizeste. E como é que os chamados pseudocientistas vão discordar desta vida criada por Deus? Somente a ciência séria, que trabalha com biologia, sabe que a vida é um dom de Deus e não um fruto do acaso, não um produto de uma evolução, pois a vida, sem dúvida, é uma criação de Deus. Os mais eminentes cientistas atestam que esta vida é de fato uma criação divina. Portanto, no terceiro ponto, o tempo da vida tem limite no livro de Deus. O salmista diz no final, toda a minha história está escrita no livro de Deus. Ou seja, toda a vida tem a governabilidade divina e tem seu limite de vida. Ou seja, Deus limita a vida de cada um de nós, de maneira que há um livro escrito com toda a nossa vida já escrita. Eu não sei o que vai acontecer amanhã e até o fim da minha existência, mas há um livro divino que sabe toda a minha existência, toda a minha vida. Portanto, amados, é bom lembrar que a nossa vida não é fruto de um acaso, não é fruto daquilo que as pessoas chamam de destino. É o destino da minha vida, não sei como vai ser. Deus não trabalha com destino, Deus não trabalha com acaso, Deus trabalha sobre o dom da vida dada por nós, e esse dom da vida está na governabilidade dele. Ora, eu não sei, aqui é aquela questão, não é o fato de você ser uma pessoa excelente e boa que vai viver muito, também não é o fato de você ser ruim, uma pessoa blasfema, uma pessoa que não crê em Deus, que vai ter uma vida estacionada ou uma vida abreviada. Isso não interessa. Nós não olhamos desta forma, porque o dom da vida é Deus, somente Ele sabe dar o limite exato para cada um de nós. Portanto, tão somente faz como o salmista, louva a Deus. Faz como o salmista fez, louva a Deus. Louvando a Deus, agradecendo a Ele pela vida, você não terá que se preocupar a brevidade ou quanto tempo você ainda terá de vida. Nisso não está no nosso domínio a validade, o tempo, a brevidade da nossa vida. Está no controle de Deus, porque a nossa vida, ela sem dúvida está no tempo chamado Cronos, mas no tempo de Deus, no Kairos, Ele já sabe todo o fim da nossa história. Outra coisa interessante, amado, princípios eternos que governam o matrimônio e o casamento. Falei da vida como dom de Deus, a vida como algo precioso aos olhos de Deus. Então ninguém tem o direito de tirar sua própria vida, ninguém tem o direito de cometer o suicídio, ninguém tem o direito de blasfemar contra a sua própria vida, porque é um dom de Deus, é algo que foi dado a nós. Então, tão somente glorifiquemos e adoremos o nome do eterno Deus pelo dom da vida que Ele nos deu. Agora,
vamos para o matrimônio. Vida, matrimônio, depois família. O casamento, matrimônio. A Bíblia vai dizer para nós que em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 8, está escrito: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aqueles que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e apegar-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Assim não são mais dois, mas um só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhes eles: então, por que Moisés dar-lhe carta de divórcio e a repudiá-la? Disse-lhe Moisés: por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. O segundo tema da nossa live agora é exatamente o casamento, a família. O casamento, ele sem dúvida é também um dom e uma criação de Deus. Deus criou o casamento, não é uma invenção humana. A criação também é divina, o casamento. Quando Jesus faz essa abordagem para os discípulos no livro de Mateus, algumas questões a gente precisa entender aqui, eu quero pontuar para vocês. Primeiro, os discípulos pensavam que era facilmente separar-se de suas esposas e casar novamente sem ter nenhuma consequência, como muita gente pensa: casa, descasa, casa, descasa. As pessoas vão casando como quem troca de roupa. As pessoas vão levando mulheres ao altar como já tem em mente, dizendo: com essa eu só vou durar 6 meses, só vou durar 1 ano. E depois descasa. Mas o princípio bíblico não foi este. A mentalidade dos discípulos, quando tratava a mulher de qualquer forma, era pegar uma mulher, depois passar um tempo com ela e por qualquer motivo banal, já poder separar-se dela. E aí já teria como contrair outro casamento. Jesus corrige isso. Ou seja, quando Jesus mostrou o que o casamento implica em um estado muito mais permanente, muito mais durável, importando então ser muito mais sério do que se pensava na prática antigamente, imediatamente os discípulos começaram a pensar que nesse caso talvez fosse melhor o homem não casasse, porque viu que a doutrina de Cristo dava à mulher a primazia da permanência com o homem. Isso posto, então, elimina-se a questão aqui do divórcio como uma fraqueza, como uma dureza do coração do homem. Terceiro, os discípulos, nesse caso, acharam os ensinamentos, a doutrina de Cristo muito dura, severa demais. Por que pensavam dessa forma? Porque antigamente era assim que se tratava as mulheres. Casavam, descasavam e estava tudo certo. Na qual a mulher não tinha a garantia de ficar mais tempo com seu marido e vivia ela temendo a ponto de ser separada, ser dispensada, ser divorciada, sem ter aquela qualidade de vida na qual ela tinha em mente. Ou seja, nesse ponto, Jesus deixa bem claro sobre esta questão do casamento. Uma outra questão que nós abordamos aqui é sempre mais difícil terminar um casamento do que começar. Gente, isso é fato. Todos nós sabemos que terminar uma relação sempre é mais angustiante, mais sofredor do que começar. Portanto, gente, pelo amor de Deus, se você parte para um casamento, você valoriza Deus, valoriza a palavra e valoriza a Cristo, que é o Senhor, autor deste casamento. Então, se você parte para um casamento que seja durável, que seja permanente, que até que a morte o separe, pois o princípio bíblico
não foi de divórcio. O princípio bíblico não foi para que seja algo muito breve, mas algo permanente e durável. Quinto, os discípulos em geral, na Judéia, na época de Cristo, eles tinham então uma ideia inadequada acerca das mulheres, pois podiam comprá-la, vendê-la. Nessa época a mulher tinha lá o morrar, era o dote. Comprava-se a mulher, vendia-se. Essa prática fez com que a mulher fosse uma mercadoria. Por isso que havia tanto divórcio, havia tanta carta de divórcio com as mulheres, porque absolutamente não tinha valor. Afirmam alguns judeus que a oração ortodoxa judaica é: graças te dou, ó Deus, porque não nasci escravo e não nasci mulher. Olha que absurdo! Pois, nesta época, a mentalidade judaica para a mulher era justamente essa, aonde ela era comprada e vendida, então não tinha como ser um bem amoroso, amável, durável. Então, somente o marido poderia levantar-se de manhã e, por razões muito ignóbeis, estapafúrdia, podiam separar-se da sua esposa. Então, Jesus corrige essa prática abusiva contra as mulheres. Sexto, a ideia de que o casamento é uma ligação permanente deve ter sido algo muito chocante para os discípulos, como de fato foi. Por isso que a primeira reação dos discípulos, quando ouviram a doutrina de Cristo, foi evitar totalmente o casamento para não conhecer o risco de se envolver em uma situação possivelmente má e sem saída. Ora, foi um choque para o discípulo. Se essa é a condição do homem, é melhor que ele não case. Veja como os homens ficaram temerosos diante da doutrina de Cristo, pois assumindo um casamento é assumir para toda a vida, não é um meio de vida, é a vida toda. Hoje, muitos tratam o casamento como meio de vida, porém, o casamento é a vida toda. E Jesus vai dizer, nem é todo homem que está preparado para este negócio. Claro, porque quem parte para um casamento tem que abrir mão do seu individualismo, abrir mão do seu egoísmo, abrir mão da sua individualidade. Isso tudo conta na hora do casamento. Então, pessoal, depois do dom da vida, temos o dom do casamento. Casamento é bênção. Casamento é a melhor coisa depois que você tem a salvação em Cristo Jesus. E eu digo, eu creio no casamento. O casamento para mim é uma bênção. Já estou aí vivendo quase 30 anos de casado. Aconselho a todos casarem, pois o casamento certamente é multiplicação de bênção para a nossa vida. Aquele que encontra uma mulher alcançou benevolência da parte de Deus. Portanto, assuma um casamento, peça orientações divinas, porque você será feliz, amado. Como eu sou, infelizmente, há muitos infelizes no casamento, porque não seguiram a regra bíblica e a orientação divina. Por isso que muitos sofrem, porque querem casar e viver ao seu bel prazer, viver ao seu modo, não ao modo bíblico. Então, vou elencar aqui para vocês 4 verdades absolutas acerca desse texto de Mateus, capítulo 19, versículo 4 ao 8. E aí vai, meu santo. Primeiro, o casamento foi uma criação de Deus entre homem e mulher, macho e fêmea ele os criou. Casamento aqui, com a bênção de Deus, jamais será para 2 mulheres e 2 homens. Vou repetir. Casamento para ter a bênção de Deus jamais será para 2 homens ou 2 mulheres. É abominável aos olhos do Senhor. Deus ama o homossexual, ama a lésbica, mas odeia a prática. Pior ainda, o casamento entre homens ou entre mulheres. Isso não está dentro do projeto de Deus, pois é uma afronta e uma agressão a Deus. Deus não pode abençoar unindo 2 homens ou 2 mulheres. Jesus reforça, desde o princípio foi assim, homem e mulher
ou seja, macho e fêmea. Princípio aqui universal, bíblico e teológico e divino. Casamento somente homem e mulher. Passou disto, meu santo, não terá a bênção de Deus. Aqui é fato, está escrito tanto em Gênesis, no capítulo número 2, versículo 18 em diante, como em Mateus, capítulo 19, versículo 4 até o 8. Portanto, o casamento é entre homem e mulher. Segundo, o casamento foi pensado para não acabar. Está escrito no versículo 6. Olha o que vai dizer o versículo 6 aí para todos nós, pessoal. Olha o que vai dizer. Olha só. Então, porque mandou Moisés carta de divórcio a repudiá-la. Versículo 6 vai dizer aqui, ó. O versículo número 6. Oh, Jesus, aqui, muito bem. Olha só. Assim não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Logo, o casamento foi pensado para não acabar. Ou seja, quando Deus planejou, projetou, criou, inventou o casamento, foi feito para até que a morte o separe. Não foi feito para eu vou ver se vai dar certo, senão eu continuo ou não. Não é uma opção. Amar não é opção. Amar é um mandamento. Vós, marido, amai vossa esposa. Não é opção. Não é eu vou ver se vai dar certo. Não é uma escolha aqui, meu santo. É um mandamento. Assim como Cristo amou a igreja, o homem ame a sua esposa e viva com ela enquanto tiver vida, até que a morte o separe. Terceiro, divórcio foi permitido na lei mosaica por causa da dureza do coração do homem, não por uma vontade divina, mas pela dureza do coração do homem. Ou seja, o divórcio aqui, meu santo, é algo puramente humano, que é rentável. Hoje rende muito para advogados que entram nesta causa de divórcio, dando às pessoas a liberdade de se separarem e casarem de novo, quando isso não foi projeto de Deus. Dureza do coração do homem, questões emocionais abaladas, traições e tantas outras coisas que não é tema aqui da nossa live sobre divórcio, mas que isso nunca foi da projeto de Deus, nunca foi da criação divina quando criou o casamento. Isto foi feito para viver até que a morte os separe. Não separar antes que a morte os leve. Terceiro, o divórcio não é um padrão de Deus. O padrão foi união em um casamento permanente entre homem e mulher, que só poderia terminar com a morte. Isto é fato. Então, a única coisa que separa o homem da mulher, nesse caso, amado, é, sem dúvida, a morte. Isto visto do ponto de vista divino. A palavra de Deus, amado, ela é absoluta no quesito vida e no quesito casamento. Portanto, sobre essa questão, querido, o casamento é, sem dúvida, um dom de Deus dado ao homem, priorizando o casamento entre homem e mulher. Não pode ser diferente disto. Agora, levo vocês que estão aí conectados comigo para terceiro assunto. Primeiro, vida como um dom de Deus, o casamento como a criação divina e agora a família. Quais são esses princípios eternos que norteiam a família? Mateus capítulo 19, versículo 5, como também Gênesis capítulo 2, versículo 24, disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Portanto, a palavra aqui, portanto, é uma conjunção conclusiva, quer dizer, o céu definiu, o beneplácito divino resolveu, chegou a um resultado. Quando a Bíblia diz, portanto, está dizendo
que algo foi definido e que não cabe aqui recurso ou questionamento acerca do portanto. Jesus reforça o que Deus falou lá atrás no livro de Gênesis. Portanto, deixará o homem pai e mãe. Ou seja, a Bíblia trabalha o princípio da família. Ou seja, o ser humano, ele é proveniente de uma família. Ser humano não cai do céu. Ser humano não é produto de evolução. Ser humano não é uma invenção sociológica. O ser humano, ele sai dentro de uma família onde tem como base macho e fêmea, homem e mulher. Aí está a base da família, aonde este homem provém, sai, é criado, é formado por causa de homem e de mulher. Por isso que dois homens jamais poderá existir sociedade, jamais poderá haver perpetuidade da espécie. Seria então um suicídio social caso haja dois homens ou duas mulheres como matrimônio, como casamento. Por isso que a Bíblia abomina o casamento entre homens ou entre mulheres. Logo, nós entendemos aqui essa palavra. Portanto, está dizendo que este homem casa-se para constituir família, porque ele veio de uma família, constrói outra família. Esse é o ciclo da vida, esse é o ciclo natural das coisas. Agora, vamos pontuar sobre a família. Sem o casamento entre homem e mulher, não haverá sociedade. Olha para mim, meu santo. Sem casamento, sem união, sem corporeidade, sem sexualidade entre homem e mulher, jamais poderá existir família. Família só pode ter sua existência se houver homem e mulher. Sem isso, não existe sociedade. Segundo, não haverá crescimento demográfico. É uma matemática muito lógica e sem muita complexidade para entender. Sem isto, não haverá bairros, cidades, não haverá estados, países, não haverá continentes, pois é a família que é a base de todas as instituições sociais. Glória a Deus. Terceiro ponto, a família, pois é decorrente desta união entre homem e mulher, que biologicamente pode gerar sua prole, seus filhos, que dão continuidade à sociedade desde os dias de Adão até hoje. Esses são os dispositivos referentes à entidade familiar como cláusula pétrea da nossa Constituição Federal. Não se pode violar esta cláusula pétrea da nossa Constituição Federal de 1988. Família é base fundamental para a nossa sociedade, até porque não existe sociedade sem família. Quarto, pois dizem respeito aos direitos individuais mais relevantes, ou seja, perpetuação da espécie e da preservação do Estado. Por que tem Estado? Por causa da família, santo. Por que tem estruturas políticas a nível de cidade, Estado e nação? Por causa da família. Por que existe então, meu santo, todas essas leis que servem para reger a governabilidade de uma cidade, de um Estado e uma nação? Por causa da família. Sem ela, jamais poderá existir qualquer coisa. Portanto, a vida, o casamento e a família são coisas divinas. Então, cremos na família, cremos na vida, cremos no casamento. Quinto, meu santo, se nossos ancestrais tivessem tomado o rumo de uma desconstrução familiar, ninguém hoje estaria contando a história. Por quê? Meu pai, o pai do meu pai, o pai do meu pai, eles construíram relacionamento sexual com uma mulher e aí constituíram família. E hoje eu estou contando essa história. Sem isso, é impossível que haja família e sociedade. Para finalizar, amados, a família é
a mais brilhante criação de Deus depois da vida, depois do casamento. Segundo o modelo bíblico, e a tua descendência será como o pó da terra, e estenderá ao ocidente até o oriente, do norte a sul, e em ti a tua descendência serão benditas como famílias na terra. Lá em Gênesis 28:14. Diga não, meu santo, à desconstrução da família, como querem alguns partidos desprovidos de Deus, da sua palavra e da sua credibilidade a homens de Deus que transformaram o rumo desta nação. Diga não a esses partidos que querem violar o direito da família, que querem acabar com um casamento de forma patriarcal que nós conhecemos. O patriarcalismo é tido para alguns como algo abjeto, absurdo, mas não é esse patriarcalismo que nós estamos falando. Estamos falando do patriarcalismo bíblico, onde existe o homem, a mulher e a sua prole, como a Bíblia sempre trabalhou, a família, dando prioridade àquilo que a Bíblia nos ensina sobre o homem, a mulher e seus filhos. Não é essa balbúrdia, esta coisa absurda que fazem os partidos como o PT, PCdoB, o PSOL, o PRONA, esses partidos que não têm compromisso com a verdade inviolável, com a verdade que constitui a família. Infelizmente, são partidos que ignoram o ensinamento bíblico. Portanto, a vida, a família, o casamento são coisas de Deus, coisas divinas, coisas criadas por Deus, dadas a nós. Quando eu falo a vida, esses partidos aí é a favor do aborto, já viola a vida. Esses partidos, com certeza, aprovam, querem aprovar de todos os meios, dando todos os direitos a casamento entre homens e entre mulheres. Vai contra o que a Bíblia ensina sobre o casamento, como também a própria família. Querem colocar 2 homens e 2 mulheres para ter o direito de criar filhos, dizendo que isso também é família, chamada família alternativa. Contraria a palavra de Deus. O único modelo certo, verdadeiro, absoluto para crermos e pregarmos e vivermos sobre vida é a palavra de Deus orientada por Cristo. Família orientada por Deus pela sua palavra. E casamento. São esses 3, amados. Vida, casamento e família. Esses 3 são questões invioláveis pela palavra de Deus. Portanto, diga não ao aborto. Diga não ao casamento entre homossexuais e lésbicas. Diga não à família alternativa, aonde não se sabe aonde vai parar esta ideia de homens e mulheres se unirem para criarem filhos, chamando de família alternativa. Não há estudo para dar o resultado de como será esse ajuntamento de pessoas para serem chamados de família, porque família ainda é o homem, a mulher e seus filhos. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Que Deus abençoe a todos que estão compartilhando aí conosco. Estou vendo aqui, é verdade, pastor, isso é o que ensina a palavra de Deus. É isso mesmo, amados. Que Deus abençoe. Esta é uma pequena live que eu estou fazendo, pois já faz um bom tempo, pessoal, que eu não estou fazendo live, estou escrevendo livros. Isso está me ocupando muito. Aguarde, vai sair um grande livro aí sobre ansiedade, depressão e suicídio. Os males da pós-modernidade enfrentados pela orientação e intervenção bíblica. Esse será um grande livro que vamos estar lançando aqui para todos vocês terem acesso. Acredito que você será extremamente abençoado. Amados, como eu já mostrei uma vez, vou mostrar de novo, já faz um tempo que a gente não faz live. Está aqui, ó, Bíblia, a história escrita por trás do livro.
O outro, Onde Estava Deus na Minha Provação, grande livro também. Outro material, Capelania Hospitalar, outro material para fazer visita aos enfermos. Olha aqui, ó, nossas diferenças no relacionamento conjugal. Aqui outro livraço, pessoal, Escatologia Pentecostal, como também esse livro aqui que eu escrevi na Alemanha, Reforma Protestante. Outro livraço aqui, ó, Defendendo a Fé na Universidade. E por último, Conflitos dos Jovens e Adolescentes Cristãos. Todo esse livro, amado, atrás sempre tem uma aula que a gente dá à parte e creio que você será extremamente abençoado. Olha, amado, cada livro desse na Luz e Vida, CPAD e outras livrarias custa R$ 39. Conosco custa apenas R$ 29,90. Frete grátis. A coleção de 320 custa apenas R$ 200 de frete grátis. Se quiser, amados, entre em contato conosco pelo nosso Instagram ou nosso WhatsApp, tá bom? 81, que é Pernambuco, 9 na frente, 87380372. Esta live vai estar gravada no nosso canal. Peço a todos vocês para nos seguirem aí no Instagram, como também no YouTube, Esdras Cabral, e Facebook. Amados, que Deus abençoe sua vida extraordinariamente e leve muito a sério quando o assunto for vida, for casamento e for família. Creio que isso são dádivas de Deus para nós. Portanto, aguardo vocês numa próxima live aqui com o Divan Explica, com o pastor e psicanalista Esdras Cabral. Será uma série de diversas lives que nós vamos fazer de aproximadamente 30 a 40 minutos, a fim de que sua vida seja abençoada. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua vida, Pai eterno e bondoso Deus. Teus filhos que nos assistem nesse momento, Senhor. Abençoe cada um deles, que eles tenham uma noite abençoada, uma vida abençoada, um casamento abençoado e uma família abençoada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém, amados? Glória a Deus. Tá aí, ó. Paz, Senhor, para todos. Meu Deus, é tantas mensagens, pessoal entrando. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, tá bom, abençoados? Siga-nos a gente lá e tá aí o nosso contato, tá bom? Para que você possa entrar lá no nosso WhatsApp e eu dar maior esclarecimento acerca desses livros, tá bom? Que Deus abençoe.